Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos, estamos aqui para mais um vídeo. Gostaria de lembrar a vocês, amados, que inscrevam-se lá no canal, Conversando com Lúcia sobre a espiritualidade aqui no YouTube, deem lá o seu joinha, compartilhem. É muito importante para nós que possamos estar aqui falando dos ensinamentos de Jesus, que são verdadeiros bálsamos para a nossa alma, para o nosso espírito. E hoje nós vamos falar sobre uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, no item 7, o jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 28. Jesus humanizado é o grande médico das almas, que, as conhecendo em profundidade, apresenta a terapia recuperadora ao tempo que oferece a libertadora, que evita novos comprometimentos. Conhecendo a causalidade que desencadearia as aflições, que são as consequências funestas, das ações anteriores infelizes que a geraram, propõe como um recurso melhor para a total liberação do seu contingente perturbador a conquista da luz interna, superando assim toda a sombra que campeia, que está sempre nas nossas consciências. Essa claridade incomparável, capaz de anular todos os prejuízos, evitar projeções de sofrimentos e o cultivo do amor, sustentado pela oração, que se converte em canal de irrigação da energia que procede de Deus e vitaliza assim nós, criaturas humanas. Com esse recurso incomparável, a docilidade no trato com o semelhante permite que as forças espirituais que promanam das inacessíveis regiões da plenitude alcancem assim a intimidade daquele que ora nele, produzindo o milagre da harmonia e da claridade interior permanentes. O homem Jesus, absolutamente lúcido e conhecedor do nosso eu interior, que lhe mantinha a organização humana, era todo luz, não havendo qualquer espaço para a sombra. O lado escuro que devesse ser penetrado, a fim de erradicar mazelas, desde que o houvera superado em experiências multifárias nas esferas superiores de onde provinha. Encarnando-se na Terra, não fugiu ao confronto com as imposições dominantes entre os seus comparsas que estavam ao seu lado, mantendo-se imperturbável, mas não insensível aos seus desmandos e reflexões, loucuras e infantilidades evolutivas, porque razão procurava extirpar de dentro das vidas que o buscavam os agentes geradores das aflições que as esmagavam e os levavam à hediondez, ao crime, à mentira, ao ódio e novos desencadeadores de futuras inquietações. O seu fardo se fazia leve, estruturado em claridade diamantina, sem qualquer contingente de tormento,
ensejando o alívio imediato ao penetrar na projeção do seu pensamento irradiante, que cindia toda a treva. Nele estavam os recursos valiosos para a saúde espiritual, consequentemente, de natureza moral, emocional e física. O ser humano, ele é o somatório de suas aspirações e necessidades, mas também o resultado de como aplica esses recursos, que o podem escravizar ou libertar. A predominância da sombra ou do lado escuro é efeito compreensível da ignorância ou do acumpliciamento com o crime, derivado da preservação dos instintos primários em predominância ao seu comportamento. Enquanto não seja diluída essa sombra, facultando assim o entendimento das responsabilidades e dos compromissos que favorecem o progresso, mas se aturde na escuridão aquele que deseja encontrar rumos que não são visíveis. A sua existência se torna um pesado fardo para conduzir um tormento mental e conflitivo na consciência entenebrecida. O amor, que significa uma conquista emocional superior, rompe assim a densidade da ignorância, enquanto a oração dilui as espessas ondas escuras que envolvem o discernimento. Onde concluímos que temos que amar mais, que temos também que orar mais. Mediante o amor, o ser descobre o sentido existencial, tornando-se mais humano, isso é, adquirindo o sentimento de humanidade, com libertação da alta carga de animalidade nele prevalecente, porque temos ainda essa animalidade dentro de nós. Compreendendo assim a necessidade de compartilhar com o seu irmão o que tenha, mas também de repartir quando enriquece. Através da oração, identifica-se com outras ondas psíquicas e impregna-se de energias saturadoras de paz, bem como enriquecedoras de alegria de viver e de crescer no rumo à plenitude. A soberba, filha dileta do egoísmo, que lhe faculta atribuir-se um valor que ainda não possui, cede lugar à humildade que o ajuda a visualizar a grandeza da vida e a pequenez em que ainda se debate, incitando-o assim à coragem e à abnegação, como o devotamento às causas de enobrecimento em que se engajará, buscando assim os objetivos reais, agora vislumbrados e fascinantes. Toda a terapêutica proposta por Jesus é libertadora. Ela é total e sem recuo. Ele não se detém à borda do problema, mas identifica-o, despertando o problema para que não reincida no erro, no comprometimento moral, com a consciência, a fim de que não lhe aconteça algo pior, quais sejam a amargura sem consolo, a expiação sem alternativa, o impositivo do resgate compulsório. Esse homem singular sempre foi peremptório na proposta de decisão de cada um, respeitando o livre-arbítrio
o direito de escolha, que é inalienável, definindo assim os rumos da felicidade terrena, que prosseguiram no reino dos céus, ou demonstrando que através do sofrimento resignado, bem vivido, já se devassam as fronteiras do reino, embora ainda no mundo físico. Então, sofrer resignadamente é a chave. Essa visão de profundidade define o Messias Nazareno como a luz que veio ao mundo e o mundo a recusou, preferindo a densidade do nevoeiro envolvente e alucinante. Sóbrio e austero, sem dureza ou crueldade, sempre compassivo, mas não conivente, demonstrou pelo exemplo como viver-se em equilíbrio e morrer-se em serenidade, mesmo que através de qualquer flagilício imposto. Ninguém houve que mantivesse tanta serenidade na alegria da pregação da Boa Nova, sem a exaltação que tisna a beleza do conteúdo da mensagem, ou receio de que ela demorasse a se implantar no coração da humanidade, não importando o tempo que fosse necessário e que realmente é de significado secundário. O Espírito é eterno e a relatividade temporal é sempre sucedida pela sua serenidade. Feliz daquele que opta por experimentar o bem-estar no momento em que respira e entende. Desditoso aquele que, conhecendo a forma para tornar-se pleno, vai postergando essa oportunidade, aguardando assim os impositivos inevitáveis da sujeição e do sofrimento para resolver-se pelo adquirir o que rejeitara anteriormente. Sob um outro aspecto, Jesus nunca se apresentou como solucionador de problemas. Antes, invitou a todos, convidou a fazerem sua parte e a se responsabilizarem pelos próprios deveres, tornando-se o educador, que sempre se fez compreender, nunca transferindo responsabilidades que a cada qual pertence, como mecanismos falsos para atrair ou gerar proselitismo em torno da sua presença. Diferindo-se dos todos os outros homens, não se revestiu de aspecto excêntrico ou tomou atitudes aberrantes para chamar a atenção, mantendo-se sempre o mesmo, preservando o critério de seleção natural, pelo mérito de cada discípulo que se lhe associasse ao seu ministério. Era compreensível, portanto, que a comunidade judaica do seu tempo e a sociedade, quase em geral de todos os tempos, não aceitassem o seu método. Acostumados que estavam e que se encontravam os homens ao vazio do comportamento moral, às concessões de mentira e da bajulação, aos esconsos compromissos e seletivos, viram ele, Jesus, e ainda o veem alguns indivíduos como um violador dos costumes. Infelizes, é certo, que predominam nas consciências ensombradas de governantes insensatos e das massas desgovernadas. Não obstante, Jesus permaneceu fiel ao seu compromisso, sem o alterar para iludir ou até arrebanhar simpatizantes. Sua austeridade e misericórdia,
conquistavam naturalmente sem promessas mentirosas, nem concessões inúteis, dando o primeiro sinal para o despertar para a verdade. Passo indispensável para as futuras resoluções internas que seriam operadas dentro de cada um de nós da humanidade. É incomparável Jesus, o responsável pelo fardo leve, em razão da sua autoridade moral, ainda não totalmente reconhecida pela psicologia profunda como homem de palavras claras, de ensinamentos sem dúvidas, de vivência e sem recalques ou fugas. Ele veio instruir e consolar mediante o exemplo de dedicação. Jamais se acomodou ao modus vivendi e operandi, abrindo assim sulcos novos no solo dos corações para neles ensementar as palavras seguras e medicamentosas para a preservação da saúde e da vida. Ante os desafios mais vigorosos e as situações mais inclementes, não desistir dos ideais da beleza, não ceder espaço ao mal, não negociar com as sombras, permanecendo-se verdadeiro, luminoso, de consciência reta, decidido. Eis a sua proposta conforme ele próprio viveu, sendo o caminho único, aliás, para chegar-se a Deus. Não teve outras alternativas senão afirmar: vinde a mim, todos que estáis aflitos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A proposta de Jesus era nos fortalecer, mostrando que ele tinha a possibilidade de nos ajudar para que o nosso fardo ficasse mais leve. Confiar no Mestre é entender que temos que amar o nosso próximo, temos que nos melhorarmos, temos que colocar esses ensinamentos do Mestre Jesus na nossa vivência, com os nossos familiares, no nosso trabalho material, na sociedade e até mesmo dentro do nosso lar espiritual, sendo uma só pessoa em todos esses lugares. Graças a Deus, graças a Jesus. Beijos em seus corações e até o próximo vídeo.